Olá, o Jornal Integração desta segunda-feira está no ar. Vamos ver agora o que é destaque na edição de hoje. Morte de Papa Francisco deixa lacuna na Igreja Católica e Bispo diocesano destaca como foi conviver com o Sumo Pontífice. Encenação da Paixão de Cristo emociona fiéis em mais uma demonstração da fé católica em Pará de Minas. O que é a polêmica emenda impositiva? Nossa equipe foi às ruas ouvir a população e ainda entender sobre a utilização desse mecanismo e o que está em jogo na administração pública. Inácio Franco abre o jogo sobre a situação das dívidas públicas, transporte coletivo e ainda saúde de Pará de Minas. E você confere ainda que carreta pega fogo em plena BR-262, interditando o sentido Belo Horizonte durante boa parte do dia. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Integração. Uma ótima noite para você. O prefeito Inácio Franco abriu o jogo em uma entrevista recente para a imprensa sobre a situação das dívidas públicas, transporte coletivo e ainda sobre a saúde de Pará de Minas. Nós vamos conferir na reportagem de Evânio Glauder. Na oportunidade, o prefeito falou da situação da Secretaria da Saúde, que foi tudo privatizado. Tudo da saúde foi privatizado. Privatizaram os funcionários da UPA, das UBS, privatizaram, os médicos são contratados desses MEP, o departamento, o laboratório, né? Foram todo privatizado. O pessoal, o transporte, estão todos privatizados. Esse é o nosso desafio, em voltar isso para a prefeitura. A prefeitura, o doutor Gilberto vai falar, mas esse é que é o problema. E quem que está lá no comando, né? Quem que está, o ICISMEP terceirizou o serviço para a empresa do ex-secretário de saúde. É complicado, né? O ex-secretário de saúde comandando a empresa que fazendo o serviço da saúde pública em Pará de Minas. Aí é difícil. O prefeito disse que as contas de 20, 30 e até 50 mil reais a cada credor já foram pagas. Pagamos todo mundo. Eu espero, né, que até lá para agosto, setembro, né, a gente consiga normalizar a situação financeira da prefeitura. Né? O IPTU já está aí na praça, a pessoa. Depois que acabar de pagar o IPTU, eu acho que até lá a gente consegue pagar as dívidas da prefeitura. Isso que a gente espera, com a graça de Deus. O prefeito disse ainda que uma auditoria na Secretaria de Saúde começa a ganhar corpo e que em 90 dias terá um raio-x de toda a situação. E os acertos e erros da antiga administração serão divulgados em todos os veículos de imprensa. A boa notícia é que o prefeito já iniciou uma série de conversas com diferentes deputados. As emendas, deputado federal, parece que eles só vão colocar a partir do mês que vem, eu acho. Os deputados estaduais já colocaram, mas ainda não tem nada definido de liberação de recursos de emenda parlamentar. Mas o pedido já está feito, né? Esperamos que sejamos atendidos o mais rápido possível, precisando do dinheiro. Um dos grandes problemas da prefeitura será o transporte coletivo. Em reunião com mais de 20 prefeitos, todos admitiram: este sim será o grande desafio. Nós já tivemos um contato com o pessoal da Fundação Getúlio Vargas para fazer um estudo do nosso transporte, do transporte coletivo de Pará de Minas. Eu espero concluir, já conversei com os empresários, o empresário da Turi, já conversamos. Então, a gente tem que fazer esse estudo, fazer um estudo para ver a possibilidade de fazermos aquele sistema de integração centro-bairro, para poder diminuir o preço da passagem aqui está completamente defasado. Né? Itaúna, me parece que já está mais de R$ 7,00, R$ 7,30, R$ 7,40. Aqui Pará de Minas ainda é R$ 4,60, parece. Então, a coisa está muito defasada aqui, tem mais de 2 anos que não aumenta o valor do transporte aqui de Pará de Minas. Mas eles também, o ônibus quebra todo dia, não está respeitando horário, como diz o outro, está fazendo de conta que está trabalhando e também não está, a coisa está complicada. Vamos fazer o estudo, eu espero que até no meio do ano a gente resolva esse problema do transporte coletivo.
Bom, o assunto continua sendo poder público e falamos agora da tão polêmica emenda impositiva, assunto que tem sido bastante comentado aqui em Pará de Minas. Isso devido a um projeto de lei que propõe esse mecanismo aqui no município. Mas olha só, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o objetivo e como funciona. A nossa equipe foi então às ruas para ouvir a população e também procurou o procurador da Câmara para explicar sobre o assunto. Na Câmara Municipal de Pará de Minas, o assunto não é outro. A emenda impositiva tem sido tema de conversas dentro do plenário e nos bastidores também. Na última terça-feira, o projeto foi colocado em pauta para votação, mas o autor do mesmo, o vereador Vinícius Alves, pediu vista. A emenda impositiva foi tema de uma audiência pública realizada há quase um mês na Câmara Municipal de Pará de Minas. Durante o encontro, vereadores e entidades puderam expressar suas opiniões sobre o tema. E nós viemos às ruas para saber se a população sabe o que é uma emenda impositiva e como ela funciona. O senhor sabe o que é emenda impositiva? Não sei não. O projeto estava em votação na Câmara Municipal e o senhor ainda não sabe o que é? Ainda não sei. Não. Não sabe. Não sei. Você sabe o que é emenda impositiva? Não. O projeto que está na Câmara, que o pessoal está discutindo muito, você não sabe o que é? Não. Não sei. O senhor sabe o que é emenda impositiva? Não sei. Infelizmente não sei. Anualmente, a Prefeitura envia à Câmara Municipal a LOA, Lei Orçamentária Anual. O documento prevê todos os gastos, planos e orçamento do Executivo. Os vereadores podem apresentar emendas em todas as áreas, como, por exemplo, algum recurso a ser destinado à educação, saúde. Mas o projeto será executado somente se o prefeito aprovar. Situação diferente da emenda impositiva, instituída pela Constituição Federal desde 2015, determina a execução de todas as propostas feitas pelos parlamentares e não precisa da aprovação do chefe do Executivo. Então, a partir destas emendas individuais parlamentares, o prefeito ele tem o dever de executar essas emendas que são indicadas pelos vereadores. Então, hoje, o que a gente tem na prática, vamos supor, se um vereador quiser emendar esse orçamento hoje, sem a emenda impositiva instituída, ele pode, por exemplo, indicar R$100 mil para a compra de um aparelho hospitalar, digamos assim, para uma UPA, para o próprio hospital. Isso aí o prefeito ele vai executar de acordo com a discricionariedade dele. Ele não tem esse dever de executar. A partir da instituição da emenda individual parlamentar ou a chamada emenda impositiva, essa execução ela passa a ser obrigatória. O prefeito precisa e deve executar, neste exemplo que a gente deu, os R$100 mil para a área de saúde. Então, basicamente, as emendas impositivas elas pegam 2% do orçamento, dividem para os 17 vereadores, e aí cabe ressaltar também que metade desse percentual ele deve ser aplicado nas ações de saúde. Em 2022, a emenda constitucional passou por algumas alterações, sendo uma das principais a mudança nos percentuais de 1,2% para 2% do orçamento. Esses 2% são divididos pelos 17 vereadores e a metade tem que ser aplicada nas ações de saúde do município. Em Pará de Minas, o projeto entrará em pauta para votação novamente na próxima reunião, na terça-feira, dia 22 de abril. O projeto ele volta na próxima reunião, até pela questão do rito também é importante a gente explicar, porque o que está se fazendo agora é tão somente tentando se incluir a previsão dessas emendas individuais na lei orgânica, porque como ela tem previsão na Constituição, a lei orgânica municipal, por simetria, é como se fosse a Constituição municipal, a gente precisa incluir, caso os vereadores optem por isso, incluir isso primeiro na lei orgânica municipal. Depois, o que ocorre? Uma das leis orçamentárias, também chamada é a LDO, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela inclusive já foi também protocolada na Câmara e ela precisa ser votada até o meio do ano, até o recesso dos vereadores. Caso contrário, não ocorre esse recesso. Então, ela precisa ser votada aí até dia 10 de julho.
ela precisa ser votada. Então, havendo a previsão na lei orgânica, caso esse projeto de emenda à lei orgânica passe, depois a gente vai fazer também as adequações necessárias na LDO, para que no final do ano, na lei orçamentária, as emendas possam ser incluídas. Bom, vamos agora para um rápido intervalo e ainda hoje você vai ver morte de Papa Francisco deixa lacuna na Igreja Católica e Bispo Diocesano destaca como foi conviver com o Sumo Pontífice. E tem também um caminhão que pegou fogo na BR-262 na altura de Igaratinga. Não saia daí, a gente volta já já. Bom, vamos agora para a previsão do tempo. Para esta terça-feira, o clima será de sol entre nuvens e há possibilidade de chuva. Veja agora na tela como fica o tempo aqui na cidade e em outros municípios da nossa região. Em Pará de Minas, mínima 16, máxima de 26 graus. Em Itaúna, mínima 16, máxima de 27. Em Nova Serrana, mínima 17, máxima de 26 graus. Em Divinópolis, também na região centro-oeste, mínima 17, máxima de 27 graus. E em Belo Horizonte, a mesma temperatura registrada em Nova Serrana, mínima 17 e a máxima chega aos 26 graus. Um caminhão pegou fogo na manhã desta segunda-feira na BR-262, na altura de Antunes, no distrito de Igaratinga. Pelas imagens divulgadas nas redes sociais e que você vê aí na tela, é possível ver que as chamas consumiram toda a cabine do veículo de grande porte. Devido ao risco de explosão, o trecho sentido Belo Horizonte foi interditado por completo, causando um verdadeiro transtorno para quem voltava do Triângulo Mineiro sentido capital. A via só foi liberada no início da tarde, quando as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. Não há informações ainda sobre vítimas e de como o fogo tenha começado no caminhão. Bom, e agora a gente vai para mais um intervalo e na volta você vai ver a encenação da Paixão de Cristo em Pará de Minas e a repercussão da morte do Papa Francisco, que deixou aí uma grande lacuna na Igreja Católica. Não saia daí, a gente volta já já. Na última sexta-feira, em que foi lembrada a Paixão de Cristo, um momento marcou o dia, a encenação da crucificação de Jesus. Fiéis católicos marcaram presença e se emocionaram com um momento de fé e devoção. Nós vamos conferir agora na reportagem de Vitor Monteiro e Luiz Henrique. A noite da sexta-feira da Paixão foi movimentada em torno da Igreja de Nossa Senhora das Graças. Pelo 26º ano seguido, a paróquia de São Francisco realizou uma encenação da Via Sacra na frente da igreja. Antes da peça, o padre Edivan comandou uma oração. Em seguida, começou o espetáculo que retratou os últimos momentos de Jesus Cristo, com sua crucificação e morte. Cerca de 40 pessoas fizeram parte do elenco de atores. Dentre eles estavam a Conceição e o Lucas, mãe e filho, que interpretaram Maria e Jesus. A emoção é imensa, a gente, relembrando há 2000 anos atrás, a gente passa o que Maria passou e como meu filho é o Jesus, a emoção é muito grande, a gente chora o tempo todo, não tem explicação. Muito gratificante, e muito importante a gente representar o que foi há há 2000 anos atrás, é muito importante, muito gratificante. Isso, meu pai fez o papel de Jesus por 28 anos seguidos, se eu não me engano. Aí dele passou pro meu irmão, do meu irmão passou para mim. Então já são 3 gerações de Jesus na mesma família. Após a peça, o público, composto por pessoas de todas as idades, saiu caminhando pelas ruas do bairro. Foi a procissão em homenagem a Jesus. Os fiéis rezaram durante todo o percurso.
que terminou na igreja de Nossa Senhora das Graças, de onde havia saído. Já no interior da igreja, as pessoas pediram bênçãos e refletiram sobre a imagem de Jesus morto. Quem participou das celebrações da noite foi para casa com a fé renovada. Toca muito, né, no coração da gente. Estava muito bonito, muito bem encenado. Passou uma mensagem muito linda para todos nós. E não tem como emocionar, né, com o sofrimento de Cristo por nós. Esse dia a gente tem de agradecer muito a Deus, pedir e agradecer também, né? É muito bom esse dia, eu gosto muito. É tudo para mim. Eu não tenho que falar nada, moço. Tudo que eu tenho é que agradecer a Deus e mais nada. De me deixar eu vim acompanhar a procissão dele, né? Fico muito feliz. Você vê, eu moro lá no Caíque, eu venho aqui. É que sou nascido e criado aqui. Mas, me diz o outro, o fruto está tudo aqui. Pela nossa fé, né, que a gente tem em Deus. E eu tenho muita fé em Deus. Eu acho muito importante essa Semana Santa. Sim, a emoção é grande porque a gente vem desde cedo, desde menina, aprendendo que as coisas de Deus têm que ser respeitadas. Então a gente vem, faz todas as coisas que tem que ser feitas no dia, porque Jesus está presente e na morte dele a gente tem que estar também presente. E rezar bastante para ver se melhora esse mundo, para ver se dá mais alegria para todo mundo. Bom, e ainda falando de religião, com a morte de Papa Francisco, a Igreja Católica agora fica órfã de seu líder maior. Diante disso, hoje mais cedo, eu conversei com o bispo da Diocese de Divinópolis, Dom Giovanni da Silva, que foi justamente empossado pelo Papa em 2023 como líder da Igreja aqui na região centro-oeste de Minas. Ele lamentou a perda do pontífice e destacou a sua importância para a doutrina católica. Vamos ver. O mundo foi pego de surpresa logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Às 7h35, horário da Itália, e 2h35 da madrugada pelo horário de Brasília, o Papa Francisco deu seu último suspiro. Acometido por problemas respiratórios já há alguns meses, o seu quadro se agravou após o seu aparecimento para a bênção da Páscoa no Vaticano, mesmo com a não permissão dos médicos. Papa Francisco se despediu aos 88 anos, sendo 56 deles dedicados à Igreja. Dom Giovanni Luiz da Silva é bispo diocesano e foi escolhido pelo Papa para gerir a Diocese de Divinópolis. Para ele, o líder maior da Igreja deixa um legado de simplicidade e quebra de paradigmas. Todos nós fomos surpreendidos pela morte do nosso querido Papa e Pai, pastor da Igreja, o Papa Francisco. E temos motivos para agradecer a Deus, porque foi um tempo fecundo para a Igreja. O pastoreio do Papa Francisco abriu para a Igreja caminhos luminosos, o caminho do diálogo, do cuidado com os vulneráveis, o seu esforço para reformar a Igreja a partir de dentro. Ele fez jus ao seu nome. São Francisco de Assis foi um grande reformador da Igreja no século XIII. E o Papa Francisco entra na história da Igreja como também um Papa reformador. Reformar a partir de dentro, buscando esta conversão do coração que ele tanto falava, mas uma conversão que se manifesta também no modo de organizar as comunidades, a estrutura da Igreja para o serviço do Evangelho. É o Papa que, de certa forma, retomou todos os princípios estabelecidos pelo Concílio Vaticano II. Esse concílio se concluiu no ano de 1965. Os papas que vieram antes foram fiéis ao Concílio Vaticano II também.
São João Paulo II, o Papa Bento XVI, Francisco, com mais força ainda, resgata o Concílio Vaticano II, propondo uma igreja sinodal, ou seja, onde todos participem ativamente e tomem decisões conjuntas a partir de um discernimento fiel à palavra de Deus. Ao escolher o nome Francisco, o Papa quis trazer consigo a tradição franciscana da simplicidade e humildade. Por 12 anos, ele dedicou a sua vida à frente da Igreja Católica, sendo uma nova referência para os fiéis. A opção pelos pobres está lá no Evangelho, capítulo 25 de São Mateus. E foi dando uma série de exemplos e me disse: o Evangelho é inegociável. Não podemos negociar o Evangelho. Não podemos rasgar as páginas do Evangelho. E eu sigo o Evangelho. Então, o Papa Francisco seguiu fielmente o Evangelho de Cristo. As suas atitudes, elas, para alguns, causou certa dificuldade, estranheza, mas não. É a figura do pastor que acolhe a todos. Ele nos deixa um grande legado. E ele abriu um caminho para a igreja que, na minha compreensão, é irreversível, né? Ele nos arrasta com o seu testemunho. O magistério do Papa Francisco abriu portas para a igreja. Dom Giovanni conta como foi a sua convivência com o Papa Francisco, nas vezes em que pôde estar com o Sumo Pontífice. Ele ainda destaca como era o tratamento dado pelo líder aos seus liderados. Eu me lembro muito bem quando o Papa Francisco foi eleito, eu era pároco em Barbacena. E naqueles dias, vários nomes apareciam como possíveis candidatos ao papado. E Deus nos surpreendeu dando-nos de presente o Papa Francisco. Quando eu o vi pela primeira vez, eu ainda pároco em Barbacena, e foi aberta a porta principal da Basílica de São Pedro, ele se apresentou. Eu senti algo na minha vida que eu nunca tinha sentido até então. Mesmo quando estive com São João Paulo II por 2 vezes. Eu percebi algo novo naquele momento e senti um tremor interior. E todas as vezes que ouço o Papa Francisco, e as vezes que estive com ele 2 vezes, é um estilo de vida que puxa o tapete da gente, com o seu estilo de vida. E foi ele quem me nomeou bispo. Eu fui nomeado bispo pelo Papa Francisco. Então eu me sinto muito vinculado ao Papa Francisco, ao seu estilo e às causas que ele defendeu. A partir de agora, a igreja entra em luto oficial por alguns dias, enquanto prepara o funeral de Papa Francisco. Após a despedida final do Sumo Pontífice, o conclave, o grupo formado por membros da Igreja Católica, se reúne e vai escolher em breve quem fica à frente da fé católica. Bom, e além do bispo diocesano Dom Giovanni Luiz, quem também se manifestou sobre a morte de Papa Francisco foi o padre Geraldo Gabriel. Nós vamos ver agora o depoimento dele. Papa Francisco foi um homem internacional. Visitou lugares até então nunca visitados. Falou da ecologia, foi um grande missionário da paz, um defensor dos pobres, um homem que marcou não somente a história da igreja, mas a história do mundo. Para nós, latino-americanos, ele vai deixar um rastro de luz muito grande, pelo seu testemunho, pelo seu sorriso, pela sua presença e pelo seu bom humor. Então que Deus o tenha no céu, que Deus o recompense por tudo e o abençoe. E abençoe também a nossa igreja e o nosso mundo, com tanta tendência de levantar muros, e o Papa foi um grande construtor de pontes. Que ele, lá do céu, reze por todos nós. Bom, e com isso, o Jornal Integração de hoje vai ficando por aqui. Mais informações você tem em tvitv.com.br e, claro, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Basta você procurar por TVI Pará de Minas. Para você, uma ótima noite e até amanhã.